quando o noivo aguarda, a noiva pode se entregar para ele. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 5, ele fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como pessoas hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Não precisa que ninguém te veja. Ninguém precisa te ver. Você não precisa falar alto, você não precisa dar brados, você não precisa fazer nenhum movimento de exibicionismo. Não precisa. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Porque eles já receberam algum elogio, eles já receberam alguma palavra que poderia encher o seu coração de recompensa. Aquele sentimento de que vale a pena falar bonito, vale a pena ser crente, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena a religião, vale a pena fazer as coisas do jeitinho certo, da maneira certa, mas vale a pena fazer tudo errado e também demonstrar só que estou fazendo certo. Versículo 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto que pode ser o seu quarto mesmo de dormir, pode ser o seu quarto de guerra, pode ser o seu escritório, pode ser o seu carro, pode ser aquele lugar que você se joga no chão com o seu rosto e fala: Deus, não aguento mais. Vá para o seu quarto. Pode ser o seu coração, um lugar secreto que só você e Deus sabem qual é. E feche a porta. Todas as vozes e pessoas e situações que possam interferir nesse momento teu com Deus, feche a porta. Preocupação com seu filho, preocupação com seus pais, preocupação com seu namorado, com seu esposo, com seu cônjuge, com seu trabalho, com aquele dinheiro que não deu para pagar a conta do mês, feche a porta. E ore ao seu Pai que está em secreto. Ore ao seu papai, mesmo que você não tenha tido uma boa experiência com seu pai terreno, mesmo que você já tenha sido abandonado, violentado, violado, machucado, ferido, largado, maltratado. Feche a porta e ore ao seu papai, ao seu Abba Pai, aquele que é um Deus que se fez carne para viver as suas dores e as minhas dores. Ore a seu pai que está em secreto. E então, seu pai não vai te violentar, ele não vai bater em você, ele não vai te xingar e nem te julgar. Por mais que sua oração seja um grito de fúria, quando você diz: eu estou me sentindo injustiçado e eu estou me sentindo sem força, esse mundo é feio e ruim, não quero mais viver, o seu pai não vai te julgar. Então seu pai, que vê em secreto, te dá recompensa. Esse papai, que não é humano, te recompensará. Mas na frente ele fala, no 7, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não fique fazendo aquela oração lá que você acha que é mais bonita. Não fica só repetindo aquele versículo que você gosta muito, ou aquela frase de efeito que em algum momento teu coração foi tomado por ela. Não fique repetindo. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu papai, o Abba, ele sabe do que vocês precisam. Ele sabe antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, ainda que a tua vontade não seja a minha, papai.
Ainda que a tua vontade me desafie a tirar do meu coração eu mesma. Papai, seja feita a tua vontade. Ainda que a tua vontade seja, abra a mão, renuncie. Pare de reclamar. Pare de se sentir insatisfeito. Assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa tudo aquilo que devemos, Pai. Hoje, quando nosso coração não se voltou ao Senhor, perdoa, Pai. Aquela atitude tão errada que vai no caráter e que faz com que eu me envergonhe de quem eu sou. Perdoa, Papai. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é difícil perdoar quem deve a nós. Não nos deixe cair em tentação, Papai, porque por mais que tenhamos uma caminhada contigo, por mais que entendamos a tua palavra, entendamos a tua vontade, não nos permita cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, porque somos humanos. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, mas como assim? Eu não posso parar de comer porque eu tenho esse ou aquele problema de saúde. Mas eu posso abrir mão de tantas vontades, de tantos desejos. Eu posso sim jejuar e abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vontade. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Como estou mal, porque nossa, gastei muito tempo jejuando, estudando e orando ao Senhor. Como sou santo. Não faça isso como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Todo mundo já viu como ele é santo. Nossa, como eu queria ser parecido com ele. Nossa, como ele consegue abrir mão. Ele vai no culto todo domingo. Ele é aquele que faz tudo. Ele limpa a igreja, ele canta louvor, ele toca todo domingo. Como eu gostaria de chegar nesse nível. Não, não. A sua recompensa não é essa. Mas apenas o seu Pai que vem em secreto, o seu Pai que vem em secreto, Ele sim te dará a recompensa. Quando nós lemos essa verdade da palavra de Deus, irmãos, nós nos desafiamos em nossa essência, em nossa história de cristão. Porque tem muitas vezes que o papai que está em secreto dá uma recompensa que não era o que eu esperava. Lá na minha adolescência, quem tem aqui entre 12 e 17 anos, ergue a mão. Lá na minha adolescência, na idade de vocês, minha mamãe foi levada ao Senhor. E o meu papai já tinha sido levado. E eu pedi para esse papai, não leva. E ele levou. Perder uma mãe para um adolescente é uma das piores experiências. Eu posso dizer da minha própria vivência. Eu senti abandono, desamparo, ódio, raiva. Eu já era cristã desde os meus 8 anos de idade e batizada com o Espírito Santo. E Deus já tinha falado comigo, já tinha sentido o afeto de Deus. O meu papai, o meu pai, não deixou nem devolveu a minha mãe biológica. Mas a palavra de Deus diz que Ele recompensa. E quando passou o tempo,
alguns amigos, alguns irmãos, na cidade onde eu morava, em Paranaguá, me acolheram, cuidaram das minhas dores, das minhas feridas, machucaram e fizeram outras dores e outras feridas, porque isso se chama convivência. E hoje, não mais com 17 anos, com 45 anos, eu estou aqui diante de vocês para dizer que lá, o meu papai, o meu Pai não me abandonou, ainda que a recompensa não foi deixar a minha mãe comigo. Eu posso enumerar e descrever todas as recompensas que eu tive quando a minha mãe foi tirada. Minha mãe falou duas coisas antes dela morrer. Naquele período em que ela estava muito ruim, ela falou: filha, nunca pare de estudar. Quem me acompanha sabe que até hoje uma das minhas maiores alegrias é estudar. Filha, nunca esqueça de deixar Deus na tua história. Mas é o mesmo Deus, o Abba Pai, que não deixou minha mãe comigo. E um dia, com pessoas cuidando de mim no relacionamento do corpo de Cristo, que se chama igreja, e que sim, eu defendo esse ajuntamento, e que neste viver, pessoas foram me dizendo: olha, você não tem uma mãe biológica, mas eu te levo para passar o Natal comigo. Você não tem dinheiro para essa situação, porque você tem que fazer esse piso na tua casa. Eu reúno essas pessoas e vou e faço esse piso para você. O meu Abba Pai me recompensou de tantas formas. Filha, eu não te deixo. E dali para frente, eu entendi que seja feita a tua vontade, não é seja feita a minha vontade. Passou o tempo, Deus me deu uma família, um esposo, filhos. As dores continuaram acontecendo, desafios devastadores, situações em que muitas vezes eu parava e falava: não dá mais. Veio depressão, veio problemas, veio vontade de abandonar tudo. Mas todas as vezes que vinha esse tipo de sentimento, eu olhava para mim mesma e falava: como são as minhas cicatrizes? O que elas me dizem? O que a minha história me conta? Ela me diz que eu sou quem? E eu ia de novo, dava mais um suspiro e ia de novo. E Deus me recompensava de novo. Ele falava: olha, você foi machucado aqui, mas olha como tem alguém te curando aqui. Você teve essa decepção, essa frustração, mas olha como tem ali outra situação. E eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, e eu passei em concurso, me tornei professora, já há 22 anos eu sou professora, e depois entrei em outra faculdade, fiz psicologia. E pessoas que sequer conheciam Cristo, pessoas que se declaram ateus, em trabalho junto comigo, dizem assim até hoje: Zenaide, você é uma das pessoas cristãs que eu conheço, que eu respeito. Eu respeito como cristã, mesmo eu não conhecendo e nem sabendo quem é esse Cristo. O papai que está em secreto recompensa, irmãos. Hoje eu tenho uma casa tão grande, mas uma reforma em cima, que dá para alugar, tem um dinheiro extra. Eu tenho tantas recompensas. Deus me deu recomeços todas as vezes que o meu relacionamento estava com problema. Deus me deu novo significado todas as vezes que eu olhava para os meus filhos e dizia: acho que eu errei, acho que eu pisei na bola, eu acho que eu não soube ser uma boa mãe. Eu vi meu filho crescendo diante dos meus olhos, escolhendo um caminho de estudo, de profissão, sem minha interferência. Eu vi minha filha dizendo para mim: mãe, Deus falou comigo, e eu quero cantar, eu quero ministrar, porque Ele falou comigo.
do jeito que a gente espera, ou no tempo que a gente espera. E eu ainda estou nesse processo de olhar para as minhas cicatrizes, olhar para as minhas dores e saber identificar o que elas me dizem. Os anos de medicamento, de depressão, eles me contam uma história sobre quem eu sou. Os anos de grande alegria, de triunfo, onde eu tive recompensas humanamente falando incríveis, de muitos elogios, de dinheiro, eles me contam da minha capacidade, porque nós precisamos abraçar também nossas capacidades. Os anos de solidão, quando eu morei sozinha antes de ter a minha família, eles me contam quem eu sou. E eu aprendi desde lá, desde muito cedo, que o Abba Pai tem um lugar só meu e dele. Somente meu e dele. Se você ainda não identificou esse lugar entre você e o Senhor Deus, eu gostaria de convidar você a este processo. Aí, na sua mente, no seu coração, do jeitinho que você quiser. Ache esse lugar. E se você já tem, e você quiser, depois me conta. Compartilha comigo por mensagem, pessoalmente. Porque o contexto judaico-cristão, os mais avivados, mais pentecostais, eles têm um exercício que se chama testemunho. Testemunhar. Isso que eu fiz aqui foi um testemunho. E quando nós contamos a alguém aquilo que nós vivemos como experiência com o Senhor, nós ajudamos essas pessoas a acreditarem que elas não estão sozinhas e que tem um Abba Pai e que tem um lugar somente dela e do Papai. Isso fala sobre perdão, sobre identidade, sobre cristianismo, sobre fé. Então eu continuei com esse exercício hoje para me ajudar neste momento de explanação da palavra do Senhor, que eu escolhi o Evangelho de Mateus para falar que o nosso Papai que está em secreto, quando falamos com Ele em secreto, nos recompensa. Eu quero chamar mais duas pessoas. Primeiro eu queria chamar meu esposo, que está lindamente ali tocando. Eu queria chamá-lo para que ele também fale algum tipo de experiência dele com o papai dele, do jeitinho dele, talvez sem chorar, mais racional, mais leve. Sabe por quê? O papai não discrimina, não. O Abba Pai acolhe todos do jeitinho que for, do jeitinho que quiser se expressar, do jeitinho que quiser falar ou não falar. O papai é assim, acolhedor. Ele tem fogo nos olhos, ele te abre a porta. É legal isso, né? A Zinaide está contando a história da vida dela, e a gente vai pensando nessa construção toda. E eu também vivi uma vida assim, bem diferenciada também, digamos assim, dentro da construção de uma vida normal. Acho que está bem para lá da minha vida ser uma vida tão normal assim. Eu passei por várias dificuldades também na vida, talvez não como as dela. Eu me lembro que quando eu fui pela primeira vez, quando eu vim para Curitiba, já depois de... Quando eu estava em Curitiba, eu já estou pulando um bom pedaço da história, né? Eu já tinha 20 anos, 25 anos, 35 quando eu vim para cá, na verdade. Então já tem todo esse período de tempo. Passei por várias limitações enquanto criança. Tive uma infância boa, não tive uma infância ruim. Nunca sofri nada mais grave. Mas vivi uma vida bem simples no sítio, né? Tipo, meu pai
E a gente já trabalhava muito desde pequeno, desde 7 anos de idade eu já trabalhava, em serviço pesado, na verdade, que era fazendo tijolo. E a gente acordava tipo 4 da manhã, com 7 anos de idade aproximadamente, a gente trabalhava até as 4 da tarde. E depois do período das 4 da tarde a gente ia para a roça, tipo, pegar restos de feijão, que as máquinas colhiam e deixavam restos, e a gente colhia para fazer algum dinheiro extra, que acabava ficando com os meus pais também, porque era uma situação, a gente tinha condição, mas era uma condição limitada aqui da nossa realidade. A gente não tinha muita fantasia na cabeça, a gente não tinha televisão, a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, não tinha nada disso, essas coisas não faziam parte da nossa vida. Nossa diversão era tipo brincar, jogar bola de meia. A gente enchia acho que vocês aqui nunca ouviram isso, falar disso. A gente pegava uma meia, virando de várias maneiras, enchendo de papelão. Só o Zé Carlos que já ouviu, né? O Zé Carlos ouviu bastante, falando dos mais novos. E fazia bola de meia, a gente jogava. Porque a gente não tinha bola, e a gente também nos preocupava muito com isso. Uma bola de meia e 5 pessoas de cada lado era a seleção brasileira e argentina, e era maravilhoso. Era a melhor coisa que a gente tinha, extraordinário. Quando eu cresci um pouco mais, depois dessa idade, nós mudamos para a cidade grande, Campo Grande. Nem era tão grande assim, mas era cidade grande. Para quem nunca tinha visto um carro quase, um carro direito, assim, de verdade, ou muitos carros juntos, era uma evolução absurda. E quando eu fui para lá, eu me deslumbrei, obviamente, né? Todo adolescente vai para uma cidade dessa, se deslumbra, e muita gente diferente, muitas meninas bonitas, muita coisa mesmo. E eu, nesse período, eu comecei a me deslumbrar bastante e saí fora da realidade da minha família, dos meus pais, da igreja, e fui experimentar o que a gente chama de mundo, né? Todos nós estamos no mundo, mas fui experimentar as coisas que não fazem parte do contexto cristão. E nesse período eu vivi muitas experiências boas e muitas experiências muito ruins. Desde esse período eu me envolvi em alguns momentos com alguns amigos que não deveria, e esses amigos até hoje são meus amigos. Eu consegui ao longo, eu e Deus, sei lá, né? Eu costumo dizer que a vida humana é um trabalho em 4 mãos, as nossas e as de Deus, e Deus sempre no caminho, né? Deus sempre junto desse processo. Tinha consciência de um lar cristão, mas experimentei a minha vida bastante, assim. Sofri muito, vivi muitas experiências que eu não deveria ter vivido, e nessas experiências eu acabei me perdendo muito nelas, e graças a Deus mesmo, eu digo que somente graças a Ele, talvez eu esteja aqui hoje falando isso para você, porque foram experiências bem sérias, assim. Experiências que poderiam ter tirado minha vida, ter me levado por caminhos bem tortuosos mesmo, mais do que já era nessa realidade. E durante todo esse período, eu sempre senti em alguns momentos, mesmo quando eu estava em lugares que eu não deveria de jeito nenhum estar, eu sentia que Deus estava ali comigo. Eu sentia isso, de verdade. Em alguns momentos até eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Teve muitos desses momentos que os meus pais, por viver essa experiência de um filho que começa a desobedecer radicalmente dentro de casa, os meus pais, ou a minha mãe, uma época, ela chegou a dizer assim, eu não quero que você me chame mais de mãe. E eu me lembro que eu olhei para ela e falei assim, eu sei que a senhora só está falando isso porque está muito nervosa. E fui embora. E eu vivi muitos momentos tristes na vida, momentos assim que eu queria muito voltar para na casa dos meus pais, mas por orgulho eu dizia, não vou voltar mais. E vivi, assim, períodos de dificuldades extremas, de passar fome, de passar necessidades extremas, mas não voltei. Assumi uma postura de homem. Eu costumo dizer isso para o meu filho às vezes. Eu falo, cara, se você quer desrespeitar muito o seu pai e a sua mãe, ir para os extremos, assuma a responsabilidade de você ser um homem, porque a vida lá fora é uma vida para homem. Para homem e mulher, no sentido genérico da palavra, para a pessoa que assume a responsabilidade dos seus erros. Eu assumi algumas dessas responsabilidades, mas sofri muito mesmo. E nesse período todo de caminhada, eu tive um casamento que não deu certo, eu tive uma filha fora de um relacionamento,
que gerou muitos problemas, mas gerou muitas felicidades. Eu tive várias dificuldades e durante todo esse período me acompanharam. Então eu costumo dizer aos adolescentes que aquilo que você faz com 15 e 16, você vai ter a resposta disso com 40 e 50. Então pense bem, porque você vai ter de volta isso. Bom ou ruim você vai ter. E vários desses problemas ainda me seguem até hoje. Várias dessas coisas do que eu fiz. Mas eu costumo dizer que nesse período todo que eu estava vivendo isso, eu me colocava no lugar de filho de Deus e sempre tinha essa postura de saber assim, puxa, meus pais sempre me ensinaram isso e eu sei que isso é o certo. E eu sempre queria voltar. Então a minha caminhada foi sempre, eu preciso voltar. Eu preciso estar num lugar como esse, eu preciso estar falando de Deus, eu preciso estar recebendo de Deus alguma coisa para a minha vida. Eu sempre tive essa postura. E depois de passar por muitos sofrimentos, eu vim para Curitiba. E foi até um desses sofrimentos que me fez vir para cá. Eu estava vivendo um momento muito difícil. Perdi tudo que eu tinha em termos de salão, de cabeleireiro, profissão e tal, por coisas que eu fui escolhendo fazer e acabei me colocando em situações bem difíceis. E eu falei assim, eu não vou mais ficar nessa cidade. Deve ser a cidade. O problema deve ser a cidade, não deve ser eu. Falei, eu amanheci um dia em Campo Grande e anoiteci em Curitiba e amanheci, porque foi uma noite e meia quase de viagem. Com a mochila nas costas e vim embora. E eu cheguei aqui e me lembro que eu queria comprar um abrigo, né? O pessoal achou que era uma casa, porque eu não sabia que abrigo aqui era casa. Né? Para mim era tipo um moletom mesmo. E eu cheguei aqui em Curitiba e comecei a viver a minha vida aqui. Comecei a construir de novo e na minha cabeça eu queria reconstruir. Quando eu cheguei aqui, eu já encontrei alguns amigos que não era muito boa coisa. Porque sempre tem, em todo lugar. E aí, quando eu encontrei, eu tive uma postura de falar, não, eu não quero isso. E aí eu tinha muitos primos, crentes, fiéis a Cristo, que começaram a me dizer, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eu falei, vamos para a igreja. Eu vim para cá com a postura de querer mudar mesmo. De querer transformar de novo esse processo. E eu fui... E eu me lembro que eu disse, Deus, eu quero que você me dê uma chance de recomeçar. E recomeçar, depois que você já fez muita coisa errada, tem muita insegurança, muitas incertezas. Você não sabe se vai dar certo, você não acredita. Eu já não acreditava muito em relacionamento. Tinha muitas dificuldades que eu precisava vencer. Eu falei, eu quero recomeçar minha vida. E nesse recomeço, eu lembro que eu tive alguns relacionamentos e tal, e entre esses relacionamentos apareceu a Zenaide na minha vida. E num acampamento desses aí que nós fomos, eu encontrei com ela e tal, e ela também vivendo situações bem difíceis, situação bem difícil. Eu me lembro que o irmão Tenor um dia me procurou e falou assim para mim, eu conheço a Zenaide desde novo. Desde novo, sei quantos anos tinha um irmão Tenor. Ele falou assim, eu conheço a Zenaide há muito tempo. E eu não quero que você se envolva com essa moça se você for fazê-la sofrer. Aí eu falei assim, vai ser impossível. Eu falei assim, não, irmão, eu não quero fazer ela sofrer, eu só quero conhecê-la. Mas eu realmente não quero. Se eu perceber em algum momento que eu vou fazer alguma coisa que vai destruir a vida dela de alguma maneira, eu não quero. E eu fui conhecendo. Eu me lembro que eu fui na casa da Zenaide um dia, e ela falou, vamos na minha casa. Eu falei, isso aqui é a tua casa mesmo, você tem certeza? Porque eu comecei a ir para a casa dela e a gente começou a descer um morro, um lugar, um beco e um mangue, e foi chegando, eu falei, cara, onde que é a tua casa? Você mora no meio do rio? E a gente foi descendo, e eu cheguei na casa dela, eu lembro que era uma casa de 2 peças, muito pequena, de tábua, com um chão de piso, eu lembro desse lugar. Sim. E quando eu ia descendo para a casa dela, eu lembro que eu gostava de andar com umas roupas assim bonitas, sabe? Então eu estava com uma calça branca, muito bonita, tênis, eu gosto dessas coisas. Né? Estiloso. E eu estava indo e a gente passou assim, tinha uma tábua num lugar muito... Sabe o que é mangue, onde fica lá os caranguejos? Lá? É mangue mesmo, né? Aquela coisa fedorenta. Eu fui para a casa dela, achei que ela falou, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Não é possível isso. É isso mesmo que é recomeçar? Eu lembro que eu comecei a ter um relacionamento com a Zenaide. Eu fui de boa. Eu sou muito tranquilo com essas coisas. Eu fui quase com aquela coisa do herói, sabe? Vou salvar essa donzela. Eu lembro que, não sei.
Tá. Daí eu desci lá e pisei naquela tábua, o cara sujou minha calça, assim, de uma lama preta que nunca mais saiu, perdi a calça, na verdade. E fui, e entrei na casa dela e tal, e eu lembro que ela saía muito cedo de bicicleta para ir trabalhar, e fazia faculdade, e eu comecei a olhar a Zenaide além daquelas coisas. E falei, puxa, talvez seja isso mesmo, no recomeço. E a gente começou a namorar nesse período, e muito rapidamente, né, coisa de quem já foi casado, já viveu essas experiências, não dá para demorar muito o processo. E aí eu falei assim, bom, se você quer alguma coisa séria, eu também quero alguma coisa séria, então vamos recomeçar. E a gente começou a namorar mais sério, sei que em um ano a gente estava quase que meio que casando já. E aí ela veio embora para cá, eu falei, cara, você quer mudar daqui? Ela falou, eu quero mudar daqui. Eu falei, então vamos embora. Coloquei todas as coisas dela no caminhão, e quando a gente estava com as coisas dela tudo em cima de um caminhão, de um amigo meu que era daqui do Bacaxiri, e a irmã dela chegou, Zildomar, e falou assim, você está levando a minha irmã embora. É isso mesmo que você está fazendo? Eu falei, estou levando a tua irmã embora. E conversamos e a gente veio embora, começamos a morar numa casa muito pequena que a minha tia tinha cedido para que eu morasse. E eu lembro que essa casa já tinha alguns móveis que era de alguém, acho que era do Valdemir, se não me engano, uns móveis assim, bem mais ou menos. Eu falei, é isso aqui que tem para a gente começar. Tá afim, vamos começar. E durante todo esse período, irmãos, vem para aquele processo que a gente fala da experiência de oração. Durante todo esse período eu estava dizendo, Deus, eu quero recomeçar. Deus, eu quero fazer algo que seja dentro da tua vontade. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Deus, eu quero fazer a tua vontade. E nesse período todo, durante todo esse momento que eu estou falando essas coisas, eu estou falando isso e tomando decisões na minha vida. E a gente foi caminhando, e até que chegou para a gente não ser tão prolixo, acho que eu até passei o tempo, né? Mas assim, eu cheguei a um ponto que a gente foi para um relacionamento mais sério, nos casamos e começamos a viver a nossa vida. Então fomos tomando decisões. Então, tipo, uma dessas decisões foi, minha prima estava aqui e falou, eu estou indo embora para Cascavel, quer comprar minha casa? Eu não tinha nada. Eu tinha vindo para cá com uma mochila nas costas. Eu estava orando e falando, Deus, eu quero recomeçar. E Deus me deu uma direção de falar, eu não vou comprar a tua casa, mas eu alugo a tua casa. Eu fui para uma casa bem maior, pagando 350, eu estava começando a trabalhar aqui, a Zenaide estava sem trabalho, e eu fui para essa casa. E foi depois que eu fui para essa casa, ela me fez essa proposta. E eu, um dia conversando com um amigo meu, assim, cliente, que não era nem meu cliente, era cliente do Hélio, e ele chegou naquele dia, o Hélio não tinha como atender ele, e falou, cara, atende ele para mim. Eu fui atender o cliente e comecei a conversar, e ele, você vem de Campo Grande, a gente foi conversando e tal. E ele falou assim, e eu falei, pois é, cara, estou aqui na luta aí e tal, estou até querendo comprar uma casa. Brinquei assim com ele, né? Daí ele falou assim, como assim? Aí eu contei a história para ele. A minha prima foi para Cascavel, tal, falou isso, se tivesse uma entrada assim, assado, eu poderia comprar a casa dela. E ele falou, eu vou te arrumar esse dinheiro. Eu está bom, né? E ele falou assim, eu trabalho no Banco Real, né? Sou gerente do Banco Real. Vou abrir uma conta para você e vou te arrumar esse dinheiro. Eu falei, cara, é sério você está falando isso? Ele falou assim, é sério. Mas eu não fui atrás. O banco era lá em Campo Largo, eu não sabia nem onde era Campo Largo. Sabia que era longe, pelo que ele me falou. E ele foi no banco, fez toda a documentação, levou no salão, na outra semana, e falou, está tudo pronto, só você assinar. Você vai pagar em tantas vezes, não sei o que, tá? Eu falei, tá bom, assinei. Estou recebendo o que é de Deus, estava orando. E comprei a casa da Maria. Paguei uma entrada e comecei a pagar parcelas por mês. Durante todo esse período, quase um ano, mais ou menos, você ficou desempregado aqui. E eu fiquei trabalhando no salão e a gente foi construindo nossa vida. Fizemos nosso casamento, foi um churrascão danado. Um amigo meu que me ajudou com o processo de comprar umas carnes. O Zé me emprestava um Voyage branco, que eu não sabia nem dirigir direito aqui em Curitiba, mas ia buscar. E a gente foi construindo a nossa história. Depois desse tempo de casado, veio os nossos filhos, veio a Bia, veio o Arthur, veio a Bia.
E eu lembro que quando o Arthur estava para nascer, a gente estava tão tranquilo e tão já relaxado, com as coisas tão organizadas, ela já estava trabalhando, a gente já estava 4 anos juntos, que ela começou a ter um enjoo e eu falava assim, ela falando, acho que eu estou com dor de barriga, estou mal, preciso ir no médico e tal. E a gente nem percebeu que podia ser um filho, de tão distraído que a gente estava. E nós fomos com o médico, chegamos no médico, e ela entrou e eu preocupado lá fora, e daí ela saiu e o médico falou assim, olha, a doença da tua mulher ela vai passar mais ou menos daqui uns 9 meses. Assim. Eu ainda fiquei um tempo assim, meio que sem saber o que estava acontecendo e tal. Aí eu falei, cara, você está grávida e tal. E aí a gente entrou num êxtase assim, né? Ficamos até meio bobo, mimamos demais o Arthur, já está precisando ser desmimado agora nesse processo. Depois veio a Bia, no momento que a gente estava construindo nossa casa, que estava caindo muita água em cima da gente, que nós trocamos essa casa numa outra casa, porque a gente queria montar o salão. E essa casa deu muito problema, mas muito problema. Nós quase separamos, de tanto que a gente brigou nesse processo, mas nessas brigas todas nós tivemos um tempo no meio daquela casa toda bagunçada de fazer a Bia. Por isso que ela é desse jeito. E eu vejo a mão de Deus em tudo isso, porque a gente, durante todo esse período, estávamos orando. Eu estava orando, estava dizendo, Deus, cuida da minha vida, cuida da minha história. Nesse período, Deus me levou, Deus me trouxe para este lugar aqui, para essa igreja, que não era aqui, que primeiro era no porão da casa do Elias, e depois veio para ser aqui embaixo, onde é o salão social, que tem capoeira e jiu-jitsu, e depois passou para ser esse templo. E nesse período eu conheci o Valdemiro, que me mentoreou com alguns livros, e nesse processo eu senti de Deus, falei, Deus me tocando muito fortemente para fazer um curso de teologia. E eu falei, eu quero fazer. Conheci, o pastor Elias estava fazendo lá nesse lugar, nessa época, a Faculdade Teológica Batista, fui lá, conheci, me empolguei, e falei, nunca mais eu vou parar de estudar isso aqui. Nos próximos meses eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, tive que parar. No próximo semestre. Parei, fiquei bastante tempo parado, retomei a faculdade, terminei a faculdade de teologia e na minha cabeça eu queria estudar. Eu queria aprender teologia. Só isso. Eu lembro que depois que eu terminei o curso, numa assembleia nessa igreja, o pessoal falou assim, você tem que ser pastor daqui. Eu falei, cara, eu não sei se eu quero ser pastor. E eu estava orando e pedindo para Deus, Deus, eu quero recomeçar. E o fato é que eu acabei sendo pastor dessa igreja, trabalhando com vocês, ainda sou de alguma maneira, serei novamente, estou num processo de loucura espiritual, e a gente está vivendo isso aqui. Isso tudo foi construído com oração. Então, com tudo isso, eu queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa que ora. Eu sou uma pessoa que me coloca diante de Deus e que abre meu coração para Deus. E que eu compreendo essas coisas. Mas que com muito aprendizado a gente vai aprendendo alguns limites do que é orar, do que é compreender isso. E a gente vai chamar o nosso próximo convidado. Antes de eu chamar o nosso próximo convidado para trazer o testemunho dele também, eu queria dizer sobre o secreto de Deus, como Deus trabalha. Quando eu estava sozinha, pedindo para Deus que eu queria alguém para casar, eu falava para Deus, eu quero alguém que já tenha vivido muitas experiências. Eu quero alguém que já tenha sido experimentado na vida. E quero alguém que seja pastor. Quando eu conheci Israel, que eu levei proposital Israel na minha casa, porque na verdade ele foi para a casa da minha irmã, porque como eu morava sozinha, e eu na igreja em Paranaguá, a igreja, né, com todos os olhos em cima, claro que a gente aprontava um monte de coisa errada escondido, mas a gente tinha que cumprir. Claro que eu falo isso, adolescentes. Vocês acham que a gente não sabe o que vocês passam na cabeça de vocês? A gente sabe, a gente já foi adolescente. Mas a gente procurava fazer certinho ali o que a igreja pedia. Né? E aí eu ia para casa da minha irmã, mas propositalmente eu levei ele na minha casa, porque eu fazia um teste com todos os namorados que eu tinha. E muitos deles terminaram comigo quando conheciam a minha casa. Porque eu tinha faculdade, pós-graduação, lindo. Lá em Paranaguá o pessoal anda só na pinta, todo mundo sabe. Então quando eles me conheciam, eles no mínimo achavam que eu tinha muito dinheiro. Quando eles conheciam a minha casa, que é na Baixada, quem conhece Paranaguá, a Baixada do Jardim Araçá, era no mangue mesmo, quando subia a maré, enchia dentro de casa. Por isso que foi feito o piso pelos jovens da igreja lá.
Foi proposital que eu levei. E quando Israel entrou, que espirrou, eu falei, meu Deus, daí eu olhei bem no olho dele. Eu não me envergonhava, porque eu tinha muito orgulho de quem eu era. Eu olhei bem nos olhos dele, ele deu aquela risadinha sem graça, entrou, quando ele entrou, daí ele me pediu em casamento. Todos os outros desistiram. Daí, quando as pessoas falavam, inclusive o irmão anterior, esse cara é errado, olha a história dele, eu falava, Deus falou comigo, porque eu tinha falado com o Abba Pai, gente. Eu tinha falado com o Abba Pai, o Isatel aqui, tudo querendo proteger, mãe, pelo amor de Deus, você falou. Deus falou comigo. Se ele for me fazer sofrer, ele vai se lascar. Eu tenho que passar? Ele vai se lascar porque Deus falou comigo. E quem sabe que quando eu tenho certeza de uma coisa... Deixa eu contar uma experiência legal para vocês. Quando eu conheci a Zenaide, a família dela falou assim, nós não queremos esse cara. Nós não queremos esse cara de jeito nenhum, de jeito nenhum. Já foi casado, misericórdia. Esse cara, olha, os irmãos da Zenaide quase me mataram, as irmãs dela falaram um monte. E eu quieto. Eu não falei nenhuma palavra, eu falei, Deus, eu estou orando, então, toma conta desse povo todo aí, dessas línguas todas aí. E fiquei quieto. Hoje, se eu for para lá, esse pessoal dá a cama deles para dormir. Eles dormem no chão, eles dão a cama deles. Eles se aconselham. E fala que gosta mais de mim do que dela. E aquela coisa toda de família. Eles se aconselham. Eles se aconselham com Israel. Vamos para frente no nosso convidado. E sobre o pastorado, ele não queria. Até hoje ele fala, eu não tenho jeito de pastor, não sei o quê. Quando ele fez teologia, amava a Bíblia. Olha só como Deus responde, né, Júnior? Gosto de teologia, estou mais ou menos com essa fase de querer ser pastor. E, eu gosto bastante de jogar futebol. Então, assim, eu acho que entre futebol e teologia, eu gosto mais de futebol, mas sou pastor. A crise, tá vendo? Deus é bom, irmãos. Olha o pastor que Deus deu para vocês. Isso é maravilhoso. Tá vendo, Júnior? Será que você ajuda a gente, Júnior, com o seu testemunho? Próximo convidado nosso é o amado Júnior, né? A gente tinha outros para convidar, mas Deus aprove ao Senhor que fôssemos nós três. Funciona tudo aí. Hoje eu já fiz uma prévia com o Júnior, hein? Você vai ficar de costas? Vai ficar de costas. Estou defendendo meu copo d'água aqui, pessoal. Não, peguei isso. Hoje nós já tivemos uma prévia, eu e o Júnior. E pastor já brigamos hoje. Foi bem legal. Uma conversa muito boa. Eu não sei nem o que eu falo, né? Uma história linda dessa aí, uma história de amor, de oração. Eu fui para o monte essa semana, sabia que ia vir aqui, fui para o monte, deixei a barba crescer igual Moisés, que é para poder vir na unção, né? Recebeu as tábuas? Deixei lá, recebi as tábuas e tal, né? E eu acho que todos nós aqui, eu conheço alguns aqui, a gente já conversou, né? Marcos, Marta, conheço ali o testemunho, Vitória. Eu acho que todos nós a gente tem experiências com Deus. Eu acho que todos nós temos fases, né? A minha fase com Deus começa com minha mãe, eu agradeço a ela todos os dias, porque ela que me ensinou esse caminho, né? A gente ia para a igreja lá na Bela Vista, Igreja Batista e tal, orando todos os dias ali quando criança, parece tão pequeno, né? E a gente lembra, né? A gente ia lá, orava, Pai Nosso e tal. Mas isso gera um temor, né? E o temor de Deus, ele sempre está no coração da gente, né? E quando a gente, igual o pastor Israel falou, quando a gente está numa dificuldade, quando a necessidade ela nos é apresentada, quando a gente não sabe o que fazer, né? Então é em Deus que a gente se agarra. Tenho certeza que é aí que a gente se agarra, é aí que a gente, né? Então assim como o pastor Israel falou, tive uma infância maravilhosa, meus pais, né, maravilhosos, sempre tenho saudades, né, e a gente está junto até hoje ali, então assim, a nossa vida é amorosa, né, amo isso, respeito meus pais, né, mas a vida nos é apresentada. Quando ela nos é apresentada, né, o pastor falou do Arthur, né, tem que ser homem, tem que ter responsabilidades, e é nessas horas que
a gente precisa tomar atitudes. E tomar atitudes aí buscando em Deus, orando no Senhor, eu acho que é aí que a gente acerta mais, né? A gente consegue ter mais acertos na vida. E eu comecei, a gente se casou, né? Eu e a Cris, a gente começou a caminhada cristã na nossa família, e eu sempre com muito temor, mas sempre com dificuldades, porque o meu trabalho, né, a gente estava conversando hoje, né, o exército ele é um lugar que a gente precisa, é bom de trabalhar, é o que me sustenta, estudei para estar lá dentro, né, mas é um lugar que a gente precisa pisar em ovos, é um lugar que a gente tem que saber como proceder. E o exército também, ele não quer saber muito se você tem uma raiz em Curitiba. Ele desarraiza você do dia para a noite. São pessoas que do dia para a noite publicam um boletim lá em Brasília e você, amanhã tem que se apresentar lá na Amazônia, né? E assim é, né? Então, a ideia da minha profissão é circular fora, em cada lugar que a gente está, a gente tem os percalços ali dentro, né? E nessa questão, né, vai ser transferido, vai para lá, vem para cá, para onde você vai. Então a gente nunca tem uma segurança, né? Os conflitos do dia a dia. Então lá em Cascavel a gente participou de uma igreja, de uma comunidade que era bem RTT, né? Então estava conversando com o pastor ali hoje, ela era bem RTT, era dessa coisa mesmo do profético, era essa coisa aí do pentecostal mesmo, né? E a gente estava até conversando, o pastor Israel é uma pessoa que me equilibra muito, eu já falei isso com o pastor Israel, né? Porque aquela construção do RTT, aquela construção do pentecostal, aquilo me aguça, sabe? Eu gosto desse negócio. Não é RTT? Ou é RTT mesmo? Porque é curitibano? Sei lá, lá no interior é o RTT, né? RTT. É o pezinho de fuga, aquela coisa toda, é os apelidos que se dá aí na coisa, né? Legal. Mas eu tenho um coração bem dado a isso, eu quero esse sobrenatural de Deus, sabe? E quando a gente experimenta esse sobrenatural de Deus, essa coisa de Deus em nós, assim, isso é como uma droga, né? A gente gosta desse negócio, né? Então eu sou bem dado a essa coisa, né? Mas o que a gente estava conversando hoje era sobre isso, né? Porque precisa ter um equilíbrio. Porque às vezes o povo do pentecostal, o povo da revelação, a gente vai tanto na revelação, na oração que revela, no que profetiza e tal, e a gente acaba se esquecendo de estudar a palavra de Deus, a gente acaba esquecendo de estudar a Bíblia, sabe, de ver história, e a gente acaba distorcendo a palavra de Deus meio que naquela onda da revelação, naquela onda, né, ali, não, Silas vai ser o grande pastor, aquela coisa toda, né? E a gente vai muito nessa coisa, a gente distorce, né? Porque daí vai para o púlpito, a gente acaba não estudando como tem que ser, e a gente acaba falando muito em cima da revelação daquela coisa, a gente acaba distorcendo uma palavra, a gente acaba pregando heresias, pregando coisas que não deveriam ser, né? Mas lá nessa construção lá, o pessoal tinha um certo cuidado e tudo, né? Era uma igreja boa, uma comunidade boa, até eu falei, a gente tinha uma escola de profetas lá, até estava explicando para o pastor, a gente realmente se dava a profetizar, né? Então a gente tinha uma escola, e nessa escola eu cresci muito nessa coisa aí de ver um sobrenatural de Deus, né? Eu fluía muito bem nesse negócio aí, né? E era uma escola boa, e não era, a gente tinha um cuidado lá, né? O pessoal falava, olha, a gente aqui está aprendendo, tentando fluir numa profecia e tal, a gente vendava os olhos para não ver quem estava profetizando, mas explicava, você que está recebendo uma profecia, era lá, julga tudo, não é assim desse jeito, para não ter aquelas consequências, a pessoa não sair, né? Então a gente tinha todos esses cuidados lá, e vendava os olhos, a pessoa vinha, e eu fluía bem nesse negócio aí, sabe? Eu fluía bem, e tem testemunhos às vezes até nos dias de hoje, a gente volta lá, as pessoas vêm, lembra, uma vez você profetizou isso para mim, e eu, nossa, né? Aquele meu primo mesmo, sabe? Uma vez eu tive uma visão com ele, né? Ele estava todo inseguro, tinha uns projetos grandes e tal, né? E a gente falou, ora por mim e tal. Eu fui orar por ele e tive uma visão com ele. Aí ele, assim, aí esses dias, assim, já no ano ali 18, 19, ele me ligou, né? Pô, sabe aquela
visão? Pois é, aquela visão aconteceu. Eu falei, é mesmo? Como é que foi? Ele me contou, né? Aconteceu, eu lembrei do dia em que você profetizou aquilo para mim, né? Deu tudo certo e tal. Então, é uma coisa assim que tinha em mim, né? É uma coisa que, revelações de sonhos, estava ficando com o pastor hoje, né? Então eu fui bem nesse negócio, né? Tem até um testemunho lá da própria família, né? O meu cunhado era convertido lá com o pastor lá no interior da igreja dele e tal, gostava muito, que o pastor retirou do mundo, né? Deu para ele ali. Então ele tinha um carinho muito grande pelo casal de pastores e tal, uma caminhada ali com eles. Aí um dia ele me liga, eu estava lá em Ponta Porã, bem aflito, eu tive um sonho, cara, me ajuda aí, eu estou aflito, eu tive um sonho assim, assado, parará. E quando ele foi me falando o sonho, eu fui dizendo para ele, olha, se prepara, teu pastor, ele não vai estar mais com vocês. Provavelmente foi transferido, alguma coisa nesse sentido, prepara teu coração aí. Ele me ligou de manhã, à tarde o pastor fez uma reunião para avisar que ele tinha sido transferido. Aí eu comecei a ficar sensação na coisa, né? Então, começando a virar, e isso é ruim, né? Isso é ruim. É ruim porque é bom, mas é ruim, né? Porque a gente se sente bem usado por Deus, a gente se sente numa situação boa, assim, puxa, eu estou fluindo nesse sobrenatural do Senhor e tal. Mas aí a gente acaba atraindo para a gente pessoas que não querem ter experiências com Deus e ter as suas experiências como vocês tiveram, a sua caminhada com Deus. As pessoas querem vir até nós e pegar algo pronto. Elas vêm até nós na expectativa, né, de que a gente vai falar alguma coisa para elas, para que ela possa pegar, porque o Júlio é profeta, se ele falou porque Deus falou, né? E começou, né? Eu estava falando com o pastor, né? Estava em Ponta Porã, a gente tinha um quintal grande lá, estava limpando o pomar lá, e Deus começou a ministrar no meu coração, né? Até falei, aquela tarde eu ficava tirando o cisco, porque daí o Espírito Santo começou a me ministrar. Não é assim, né? Ele começou a me dizer, você flui, e eu comecei a entender muito sutilmente, com um amor muito grande que flui de dentro, sabe, aquela ministração gostosa, que o Senhor dizia, e eu fui entendendo, né, que não pode ser assim. Eu não tinha um pastor Israel da vida para me orientar, né? O que eu mais tinha era pessoas dizendo, não, você tem que fluir nisso mesmo, porque isso atrai pessoas, e isso é bom para a igreja, porque isso faz a igreja crescer. Eu tinha isso ao meu redor, né? O Espírito Santo fluindo ali, me ministrando, e a partir dali eu tomei uma decisão junto com Deus, orando, e falei, Senhor, eu quero ser usado por Ti, mas não assim, né? E a partir daquele dia eu comecei a amadurecer mais nesse sentido, né? Então até hoje eu tenho sensibilidades com Deus, eu tenho visões boas com Deus, né? Deus, quando é necessário, quando é preciso, eu vejo Deus ministrando na minha vida, né? Eu vejo, né, até vou contar outro testemunho, né, dessa questão de sensibilidade. Foi um dia a Cris trabalhava com uma pessoa e um lugar que ela fazia estágio, trabalhava e tal, e essa pessoa estava numa depressão, estava num momento difícil, ruim, como ela tinha feito amizade, era dona do lugar, né? E só que o esposo dessa pessoa mexia com coisas erradas, coisas das quais eu não poderia estar me envolvendo como militar que sou, né? E ela disse, olha, eu vou levar fulano aí para orar. E eu disse, né? Comecei a orar na ponta de inteligência, né? Senhor, passa de mim esse cálice, né? Mas é uma oração, não posso, né? E Senhor, também o pessoal da inteligência lá do quartel também, que não veja isso, né? Mas ela trouxe a pessoa, e eu muito temoroso mesmo para aquela situação, porque era uma situação muito ruim para mim, sabe? E veio, mas quando a pessoa entrou em casa, né? Como eu digo, eu tenho sensibilidade, essas coisas fluem em mim, né? Quando eu vi a pessoa, a minha cabeça se abriu, né? Eu vi uma cova, eu vi uma árvore, aquele cenário de filme, sabe? Uma cova, uma árvore, várias mãos que vinham da cova, ela de costas para a cova, muitas mãos pegando, sabe? E ela tentando sair daquilo. Então eu entendi naquele momento, eu falei, é Satanás oprimindo, querendo matar, e a pessoa com problemas de depressão e até com ideação suicida, aquela coisa toda. E ali eu fui tomado por Deus ali naquela oração, e eu
orando, eu tirava, né? Eu passava as mãos nas costas dela ali para poder, né? Eu tomei posse do poder em Cristo ali, em nome de Jesus, e fui tirando aquilo, sabe? Como se eu fosse desconectando aquelas mãos, né? Tendo a visão ainda e desconectando isso em oração, né? E aí me veio mais um problema, que daí a pessoa toda semana tinha que estar em casa orando daí, né? Porque daí aquilo foi tão bom, né? A pessoa, né, se aliviou tanto daquilo, passou aquele momento e ela queria estar toda semana lá, né? E era um problema, né? Mas são coisas boas, né? Então são missões, eu acho que são momentos da vida em que a gente tem que exercer alguma coisa, alguma fé, alguma situação, e Deus ele nos ajuda nesses momentos, mas não são todos. Até por quê? Porque eu falando isso aqui, pode ser que alguém não, se você tem essas visões, tem olhar por mim, não tenho, né? Eu olho aqui, não tenho, mas às vezes Deus me dá, né? E às vezes a gente consegue, né? No poder de Deus orar, e eu digo, Senhor, estou à sua disposição, mas não sou o guru, não sou o cara que você tem que vir até mim, você tem que ter, né? Assim como eu gosto de ter as minhas experiências, tenho várias com Deus em oração, em questões que eu resolvi na minha vida em orações, em relacionamentos dentro do meu trabalho, né? Uma outra situação que houve, eu estava contando com o pastor hoje, uma situação que eu tinha com um colega de trabalho, que ele tinha uma graduação maior do que a minha, e o cara era opressor, o cara era, assim, era horrível, o clima era pesadíssimo, né? E aquela palavra que vocês falaram quando estava com a Vitória, que é Timóteo, 1 Timóteo 2, né, que entrar na presença de Deus com orações, súplicas, orar pelas autoridades. Foi ali que eu entendi aquela palavra, orar por autoridades. Eu sempre pensava, autoridades, né, era algo muito grande. Mas ali o Senhor me falou comigo, autoridade é quem está perto de você também. Você pode resolver esse problema com essa oração, porque ele fala, se você quer ter uma vida tranquila e sossegada, ore pelas autoridades. E eu não estava tendo uma vida tranquila e sossegada. E eu comecei um processo de oração ali, sabe? Orar por ele, repreender certas coisas assim no espiritual. E esse processo foi tão interessante que a coisa mudou, o clima mudou, o ambiente mudou. Passou-se ali, essa pessoa foi transferida, né? E era uma pessoa já assim, meio asquerosa com todos, assim, na verdade, né? Mas comigo parecia que tinha um imã, a coisa era terrível. Mas tão interessante que depois a pessoa estava lá no Nordeste, um dia ela liga, né? Eu quero falar com o Boado aí. E a pessoa que atendeu já fez até uma cara feia assim, né? E eu, o que vem, né? Aí a pessoa ligou, toda, sabe, a pessoa falando comigo, olha, eu não sei se eu já falei isso para você, né? Mas eu aprendi muito, uma pessoa bem mais velha do que eu, né? Aprendi muito com você. Hoje em dia, as atitudes que eu tomo hoje, que eu vou tomar hoje, eu penso em você. Como que você faria? Para a sua calma, para a sua tranquilidade. Você tem uma sabedoria dentro de você que é tremenda. Tudo que eu já fiz para você por maldade mesmo, e você conseguiu angariar a minha admiração, né? E ela ficou uma meia hora ali falando sobre isso, e eu estático no telefone, tipo, Senhor, o Senhor faz a obra mesmo, de verdade, né? De verdade. E aí ele falando, se rendendo ali, sabe? E eu, glória a Deus, isso foi um fruto de oração, né? A gente orou, a gente podia ser inimigos mortais, de brigar, de entrar na porrada, né? Mas a oração acabou fazendo essa pessoa se transformar, reconhecer e quebrantar o seu coração, né? E quebrantou você também, nesse processo todo. Também, porque é a experiência que retorna, né? Sim. E a gente... Então, a caminhada com Deus, eu gosto, assim, eu gosto da questão da oração, eu sou bem aflorado para a questão do repetir, de sentir Deus, né? Igual o pastor falou, eu acho que cada um tem um jeito especial de estar buscando o Senhor, mas eu não consigo admitir, assim, a gente está num ambiente, esse ambiente aqui eu acho que é um ambiente igual, parecido com o que Moisés esteve naquele monte, é um ambiente onde o Espírito Santo está, é onde a presença dele está, né? Então eu não posso vir para a igreja como um religioso, sabe? Eu não posso vir para a igreja e tipo, Senhor, eu quero a tua salvação e vou lá na igreja, dou uma oferta e faço alguma coisa, aí, ó, eu estou ganhando minha salvação, tá beleza? Não.
Eu acho que aqui a gente tem que buscar um relacionamento, é isso que eu entendo, relacionamento com Deus. Eu acho que a gente tem que crescer no relacionamento, a gente tem que abrir o nosso coração para o relacionamento com o Espírito Santo. A presença dele toma o ambiente, toma o lugar, todas as vezes que a gente está cultuando, que a gente está falando, é no louvor, quando está sendo ministrado, é não olhar a pessoas, mas olhar a presença do Espírito Santo, é abrir o coração para ele e deixar ele trabalhar, deixar ele ministrar, deixar ele falar, porque para cada um de nós ele vai falar de algo diferente. Comigo é de um jeito, com você é de outro, mas a gente não pode, sabe, admitir vir para a igreja como religiosos. A gente tem que ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus, né? Eu gosto muito daquela coisa lá de Lucas, que quando tem Simeão e Ana, que são eles vão apresentar o Senhor Jesus à igreja quando era criança ainda, e ali tem vários religiosos, ali tem, né, me ajuda aí o pessoal do templo lá, né? Tem tudo, os fariseus, tem todos os religiosos. Os religiosos não reconhecem a Jesus. Mas dois, Simeão e Ana, que viviam em oração, a Bíblia fala que eles tinham intimidade, oração, o Espírito Santo era sobre eles. O Senhor disse: olha a minha salvação. Eles não eram nada no contexto, sabe, naquele contexto assim de sociedade, né? Mas então esse relacionamento com Deus, o Espírito Santo, ele te muda, ele te quebranta, ele arranca muralhas do seu coração, ele desconstrói, constrói de novo. Então eu acho assim que a igreja, ela precisa da oração, ela precisa do relacionamento, sabe? E não é orar a minha oração, porque muitas pessoas vêm para orar a minha oração, orar por mim, naquilo que o pastor já fala que não concorda muito. Eu até acho assim, tipo a Rosa, a gente tem que se compadecer, orar junto com ela, porque é nossa, né, companheira que sempre está num momento fragilizado, a gente tem que estar orando junto com ela, fortalecendo. Mas não é diferente da pessoa chegar e sempre falar: ok, você é ungido, você ora por mim, que se você orar, não, você tem que ter. Se você está passando por uma dificuldade, por uma coisa, vai orar, vai ver o que Deus quer falar contigo, vai ver qual que é a situação, o que Ele quer te ensinar nesse momento. Até porque a construção da oração, o pessoal está com sono já, né? O Marcão já deu 3 cochiladas fortes, assim. Mas é assim mesmo, Zé Carlos também e tal, eu só estou olhando. Ah, você está pensando? Muito bem, cara, muito bem. Viu que não dá para julgar os outros? Só porque está com o olho fechado, não está dormindo. Olha só, o Júnior está comentando. Falei para fechar e não pedi para abrir. Comentando com essa questão da oração, é muito interessante esse negócio aí, porque, tipo assim, quando alguém ora por você, você pode receber alguma coisa, de fato. Por exemplo, você está com uma dor de cabeça, né? Porque eu já nem oro por dor de cabeça, porque todo mundo tem dor de cabeça o tempo todo, né? Se eu vou ficar orando por dor de cabeça, eu já recomendo. Toma um Doril, também melhora. Então, tipo assim, mas se a pessoa estiver falando assim: cara, eu preciso muito de uma oração para dor de cabeça, agora eu oro. Mas eu oro assim, tipo, puxa vida, cara. Tem tanta gente passando tanta coisa, e eu estou aqui orando por uma dor de cabeça. Às vezes eu tenho dificuldade de orar pela minha dor de cabeça, mas eu falo assim: Deus, misericórdia, que dor de cabeça. Aí depois eu vou lá e tomo um remédio, e o remédio melhora, normalmente. Porque eu vejo que, assim, existe um monte de coisas fantasiosas, mas sabe o que acontece nesse processo da oração de relacionamento? Eu falei para o Júnior que o Júnior é um dos caras, dos poucos caras, eu estou falando assim, tipo, com muita sinceridade no meu coração, estou falando dos grandes pentecostais do Brasil, que se ele falasse uma profecia para mim, eu ia pensar assim: meu Deus, o que o Senhor quer falar? Não é porque eu estou querendo enaltecer o Júnior, não, sabe porque o Júnior, eu não vejo nele esse cara que está orando por qualquer interesse. Eu vejo nele um coração de verdade na oração. E mesmo quando ele está ali com o pezinho dele assim, eu fico olhando e falo: caramba, esse cara não é um cara da oração, esse cara é um cara que quer muito ter um relacionamento com Deus, que ele ama Deus, e ele, tipo, de verdade quer falar uma coisa de verdade para uma igreja, para pessoas. Então eu falei isso para ele hoje, é um elogio mesmo. Eu falei: cara, é um cara que eu aprendi a respeitar nesse campo da oração. Mas tem um montão por aí que eu não respeito muito não, de verdade. Porque assim, um cara que chama para ele o poder, que quer, que gosta do poder, eu tenho dificuldade com a pessoa que gosta do poder e assume esse poder
e acha que ele pode resolver o problema dos outros com esse poder. Tem um monte de pastor por aí que acha que é o Messias. E a gente não é o Messias. João Batista aqui foi um dos caras que Deus chegou a dizer que dentre os nascidos de mulher era o maior homem da terra. Ele olha para Jesus e fala: eu quero diminuir muito para que ele cresça. Então, quando eu entendo essas coisas, eu começo a olhar a oração de uma outra maneira. Eu vejo muito isso no Júnior. E assim, quando ele falou essa oração que a pessoa ora, é diferente, pessoal. Porque assim, quando o Júnior orou por causa de uma situação do serviço dele, Deus transformou o cara? Sim, na construção do que ele está entendendo. Mas Deus transformou uma situação. Deus transformou o Júnior, Deus transformou o cara, Deus transformou muitas outras coisas que estão perto. Então, quando eu oro, eu estou sendo transformado. Então, às vezes, muitas situações da sua vida, se você fosse um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem de oração, que naquela situação específica você se colocasse a orar a Deus por causa daquela situação, talvez Deus não mudasse a situação, mas Deus mudaria você. Deus ia transformar você. Porque você está orando. E tem um pensador que diz que a melhor oração que tem é a sua, não é do outro. Sabe por quê? Porque quando Deus chama para o secreto, Deus não está às vezes querendo mudar a situação. Porque às vezes, irmãos, quando a Zenaide orou, Deus não ouviu a oração dela, entre aspas, e levou a sua mãe. Mas com certeza, Deus transformou o coração da Zenaide. Então Deus, quando Ele nos pede o processo da oração, é o processo do relacionamento, da comunhão. E não é comunhão uns com os outros, é comunhão com Ele, Deus. E eu fico pensando às vezes se a gente tem essa coisa toda assim, de falar bastante coisa para Deus. De chegar assim e falar assim: Deus, eu te amo muito. Deus, o Senhor é a única coisa que me interessa nessa vida. Deus, o Senhor é a profundidade da minha alma. Deus, o Senhor me conhece melhor do que meu coração. Deus, eu estou com sentimentos dentro de mim horrorosos. Eu quero contar isso para você, Deus. Sabe, então às vezes a gente tem dificuldade com isso. E quando a gente ora, a gente começa a se perceber, a gente começa a falar: caramba, eu estou numa intimidade com Deus aqui, eu estou conseguindo falar de algumas coisas que eu não tinha coragem de falar. Já ouviu falar de paternidade? Eu vou falar um pouco de novo, você começa, tá? Falando de paternidade, que a gente fica pensando assim, quando você tem um pai abusador, por exemplo, você tem muita dificuldade de chamar Deus de pai. Não é verdade? Porque você tem a referência de pai de um pai mau, de um pai que judiou, de um pai que machucou muito. E aí você fica olhando para isso e você fala: caramba, eu não tenho essa moral de chamar Deus de pai. Mas quando você começa a orar e não receber a oração de outras pessoas, você começa a chegar no limite da sua intimidade. E você vai perceber que em algum momento dessa história você vai conseguir chamar Deus de pai. E quando você conseguir fazer isso, há um processo de libertação e de cura. Já vi muito isso. E é impressionante como isso acontece. Que não aconteceria se alguém estivesse orando por você para que você fosse liberto. Por quê? Porque você não sentiu. Você não pronunciou, você não abriu o coração, você não falou. E às vezes a oração é esse caminho de relacionamento tão extraordinário. Vai lá. Irmãos, nós entramos em um consenso, nós três aqui, acredito que a igreja, com todas as suas diferenciações, nossos amados convidados que estão hoje, nos brindando com a sua presença, que Deus existe, que é necessário um relacionamento íntimo, meu com Deus, seu com Deus, pessoal, que não existe ninguém entre você e Deus ou entre eu e Deus. Isso é comum, isso todos nós concordamos. A Bíblia nos ensina na oração que Jesus fez antes de ir para a cruz. Jesus orou primeiro por Ele mesmo. Eu, como boa professora, uma das minhas profissões, não posso deixar de ser pedagógica, não posso deixar. Quem não sabe disso, que não vem nos nossos cultos de intercessão com o pastor Júnior, que não sabe disso, eu preciso reforçar na sua mente. Pedagogicamente, a oração que Jesus fez antes de ir para a cruz, primeiro ele orou por si mesmo. Segundo passo, ele orou pelas pessoas próximas a ele. Não porque essas pessoas, os discípulos, não podiam falar diretamente com o Pai,
poderiam falar. Não que você e eu não possamos falar diretamente com o Pai, mas a comunhão do corpo de Cristo nos ensina que quando eu dou a mão para a vitória e oro com a vitória, pela vitória, isso é comunhão. Então isso é um acordo, isso é algo que o pastor Israel, o pastor Júnior e os outros pastores e todos os membros aqui não discordam. Quando o seu filho não está bem, você ora pelo seu filho. Quando o seu cônjuge não está bem, você ora pelo seu cônjuge. Então, primeiro por si mesmo. Você falando para Deus, se conectando com Ele, limpando sua mente, seu coração. Depois pelos conhecidos, próximos, seus familiares, seus amigos. E depois Jesus ora por aqueles que ainda irão crer. Pega a oração de Jesus antes da cruz. É Bíblia, irmãos. João 17, a gente já fez uma explanação em João. Então, Jesus orou por mim e por você, porque Ele orou por aqueles que ainda iriam crer. Então, a intercessão, como ele citou o texto bíblico, ela é bíblica. A oração, ela é bíblica, irmãos. O jejum, ele é bíblico. O que nós não estamos falando aqui é meninice. É infantilidade. Pessoas muitas vezes, a gente vê no meio cristão colocar a vida em risco porque para de comer, porque quer ficar mais santo. Vai ser tentado do mesmo jeito. Jesus foi tentado, quem dirá eu e você? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque todo dia é um desafio novo, irmãos. Então isso é um acordo que nós temos. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entramos nesse propósito de estudar profundamente sobre maturidade, nós precisamos saber quem nós somos como igreja. Nós somos uma igreja que ora, nós somos uma igreja que intercede, nós somos uma igreja que jejua. Às vezes não é o jejum de comida, às vezes é o jejum, como eu dei o exemplo aquele dia que eu estava com o coração lá, Júnior, inflamado. Fiz o jejum em silêncio, fiquei em silêncio, porque eu ia ofender meu marido, eu ia falar palavras de ruins para meus filhos, porque eu não estava dando conta do meu próprio coração. Então eu queria fazer realmente um apelo a você. E agora eu vou pedir para a gente se colocar em pé. Se você quiser, pastor Israel, voltar a tocar, os músicos, o louvor, quiser vir aqui para frente, venha, eu vou fazer um apelo para você. Posso só contar uma última experiência bem rapidinho? Em Campo Grande, quando eu comecei a servir na igreja de Campo Grande um tempo, eu ia para o monte orar. Você vai lá, nossa, pastor Israel, imagina os pastores no monte lá orando, né? Eu ia muito, eu, Rony, Marquinhos, uma turma. E eu compartilhei isso com o Júnior ali à tarde, não sei se eu já tinha compartilhado isso com ele antes, mas eu compartilhei e numa dessas orações no monte, eu me lembro que a gente estava orando assim, e tinha não sei se você já foi, já teve essa experiência, mas tinha muitos gravetos assim no chão. E quando nós estávamos ali naquele ambiente de oração, realmente, irmãos, ficava tudo azul ali no chão, parecia neon. E a mesma experiência que o Júnior contou para mim, eu quis fazer também. E você vai falar assim, cara, que loucura que é isso? E eu acho loucura. Quando a pessoa fica falando assim do fogo e tal, eu fui nesses lugares orar e eu vi essa experiência. E o Júnior fez a mesma coisa que eu. Eu peguei um graveto aqui e falei, vou levar. E quando eu levei, só virou um graveto mesmo. E o que eu aprendi com essas histórias todas? É que a presença de Deus estava ali mesmo. E que de alguma maneira aquele negócio fica daquele jeito mesmo. Você pode não acreditar, você pode ter o que você quiser na tua cabeça, mas fica azulzinho, parece neon, onde você está orando. E a gente mexia o graveto assim, a gente ficava rindo, contando um para o outro a experiência. Porque a presença de Deus estava ali. Vai falar assim, aquilo lá é fogo que queima, igual da sarça que não se consome? Não tem ideia, irmãos. Aquela experiência era para demonstrar que o poder de Deus estava ali, não sei. A graça de Deus estava ali, a gente sentia uma alegria de ver aquilo. E a gente achava que Deus está respondendo de alguma maneira. De vez em quando a gente orava, não acontecia nada. E de vez em quando a gente orava e estava lá, o negócio acontecia. E aí a gente podia pensar assim, é porque a presença do fulano está aqui, está atrapalhando.
sei lá o que a gente pensava, mas de vez em quando não acontecia nada. Você orava, não acontecia nada. De vez em quando você chegava lá, você nem começava a orar direito e já estava aquele monte de coisa acesa no chão. Aí você vai falar assim, não é Deus? Tem duas opções lá naquele processo que a gente estava. Ou era Deus ou era o mal. Eu acreditava que era Deus, porque eu sentia a graça de Deus ali. Aí eu saí daquele contexto, falei assim, por que hoje eu não me importo tanto com isso? Eu acho que é porque eu amadureci espiritualmente. Sabe por quê? Porque hoje quando eu penso naquilo, eu falo, por que eu fazia tanto aquilo? Era só para ter a presença. Eu não me importava muito com as pessoas, eu não me importava muito com muita coisa. Eu acho que hoje eu me importo mais com o meu semelhante, eu quero mais cuidar das pessoas e às vezes eu quero tomar decisões tão mais importantes que eu talvez devesse orar aquilo de novo para ter aquela presença, mas não mais aquilo. Para aquilo ser uma força na minha vida, para eu responder bem as decisões e grandes decisões que nós temos que tomar como líder e como igreja. Você tem ideia do que é estar à frente de uma igreja, quando a pessoa entra por aquela porta e diz assim, eu quero conviver aqui, mas eu sou casado com uma mulher. Eu sou mulher e sou casado com uma mulher, quero conviver aqui. Você tem ideia da responsabilidade de um líder de tratar essa pessoa? Como que a gente trata? Ou entra... Cara, a gente não sabe o que pode entrar aqui e querer conviver e falar assim, eu quero viver aqui nessa igreja. Como é que você responde? Nós temos grandes decisões. E nessas grandes decisões nós precisamos sim de muita oração e sabedoria para tomar decisões tão importantes, que a gente não tem ideia. E talvez Deus esteja nos preparando com essa conversa de oração para isso mesmo. E talvez, quando você pensar assim, vou no culto de oração, ficar lá meia hora, uma hora orando e tal, e não sei o que, por coisas pequenas, então vem aqui e ora por coisas grandes. Então vem aqui, quebranta seu coração para Deus dar percepção do seu coração do que Ele quer usar a sua vida para essas coisas grandes. Para que nós possamos realmente ser uma igreja relevante na sociedade. Eu queria muito, irmãos, convidar você a ficar do jeito que você quiser, assim mesmo sentado. Pode ficar em pé, o pessoal do louvor vai louvar agora. Mas eu queria que você não abrisse mão. Eu quero incluir vocês, adolescentes. Todos vocês eu conheço. Um pouquinho menos a Beatriz lá do Cajuru, mas todos vocês eu conheço. Eu sei das angústias que vocês têm, porque eu caminho perto de vocês. Não abra mão desse momento. Às vezes eu costumo dizer que, sabe, Ariane, que hoje pode ser o último culto antes da gente ir para a eternidade com Cristo. O que você falaria, Marcos? O que você falaria para Deus se fosse o teu último culto antes da eternidade? Que tipo de forma você rasgaria teu coração? Sabe, é tão incrível porque Deus nos deu vida hoje. Então eu queria convidar vocês a ficar em pé, aqueles que quiserem, a ficar sentados, aqueles que quiserem, a ficar de joelho, aquele que quiser. E vamos fazer seguindo a oração de Jesus. Primeiro, fale você com o seu Abba Pai. Se perdoe pelos seus erros, porque Ele já levou sobre si. Se perdoe, porque você às vezes queria ser uma melhor versão de si mesmo e não pode ser. Os irmãos que sentirem de vir aqui na frente podem vir também orar. Ora, neste primeiro momento é somente nós com o Senhor, mas venha também. Aqui no Evangelho de Mateus, eu vou ler essa parte que fala aqui, capítulo 6, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vem em secreto,
o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vem em secreto. E seu Pai que vem em secreto o recompensará. Nós vamos ouvir essa canção. E esse momento é exclusivamente seu e do Senhor. Só
conhecido é o nome do Senhor. No segundo momento, na oração de Jesus, ele pediu que orássemos uns pelos outros. Ele orou pelos seus amigos. Então, neste momento, coloque em oração sua família. Coloquemos em oração nossa família de fé. Seus amigos de trabalho, seus amigos de escola. Oh, Senhor Deus. Oh, Paizinho. Meu coração, Pai, neste momento se comove pela vida de tantos irmãos, Pai, que estão em sofrimento, Senhor. Oh, Deus, a minha amada irmã, amiga, companheira de luta, é Rose, serva do Senhor, que tanto da sua vida doou neste lugar, Pai. Passará amanhã, Pai, por mais este processo médico, Senhor. Tantos meses de sofrimento, tantas enfermidades, Pai. A tua filha tem passado. Coloco diante do Senhor, Pai, este período de enfermidade da tua serva, Pai. Que o Senhor continue se revelando na história dela, Pai, como o Senhor já tem feito. Que o secreto do Senhor, Pai, possa ser algo incrível na história da minha amiga, Pai. Que o abraço do Senhor possa abraçar o coração da tua filha. Que ela possa, Pai, fazer este caminho, Deus, sabendo que o Senhor nunca, nunca, nunca mesmo, nunca perde o controle. Lembra-me também, Pai, do meu amigo, Paizinho aqui, Pai, Paizinho espiritual, Pastor Elias Sadel. Ah, Senhor, como foi agradável ouvir sua voz, depois de todos os procedimentos que ele passou. Obrigado, Pai, por o Senhor caminhar com ele. Obrigado, Pai, pelo enfrentamento dessa enfermidade, Pai. Que ele foi amparado e abraçado por seus familiares. Pai, revela a ele, Senhor, o mais lindo e doce do teu coração, Pai. Ó Senhor, temos em nossa igreja, Pai, aqui em nossa comunidade de fé, tantos amados irmãos em sofrimento, a família da nossa irmã Valdice, a nossa irmã Gessi, os familiares, Pai, dos nossos irmãos. Ó Deus, como é triste saber, Pai, que o nosso corpo físico ele vai se debilitando, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos sim cura, Pai, se assim aprover ao teu coração. Mas ainda, Pai, que tenhamos que prosseguir carregando as feridas do nosso corpo, as enfermidades do nosso corpo, Pai, e o nosso corpo venha a desfalecer, Senhor. Sabemos que o Senhor continua sendo Abba Pai, e iremos experimentar o abraço do Senhor na eternidade, Pai. Por isso, Deus, nós acreditamos, Pai, que o Senhor não perde o controle, que o Senhor sabe cuidar dos seus filhos. Ainda na oração que Jesus fez antes de ir para a cruz, Ele orou por aqueles que ainda creriam nele. E neste momento, irmãos, eu posso não saber o que passa no seu coração. Pode ser que tem situações que nem você mesmo se permite entrar em contato com a sua alma, com o seu ser, porque te assusta. São dores que
te machucam. E neste momento eu oro pela sua vida. Eu oro pela sua vida e peço que você também ore pela minha vida. Se algum de vocês quiser orar pelo outro, sair do lugar, abraçar, ficar perto, vir aqui na frente, orar pela igreja. Esse movimento se chama comunhão, se chama amor. Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles que ainda crerão. Tantas vezes, Pai, que nós achamos que temos tantas certezas, e quando vem o mal, e quando vem, Pai, a dureza da vida e das experiências, o nosso coração se perde, Pai, e nós duvidamos de quem nós somos diante do Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor nos livre, nos proteja do dia mau, que nós não venhamos, Pai, a falar que temos crise de fé, mas que nós venhamos a dizer, Pai, que nós sabemos quem nós somos, independente do lugar em que estivermos, Pai. Somos teus filhos, somos amados do Senhor. As pessoas, Pai, que ainda virão para esta comunidade, Pai, as pessoas, Pai, que talvez não mais farão parte deste lugar, Pai, a igreja invisível na face da terra, Senhor, talvez aquele irmão, aquela irmã que nem se declara cristão, mas que o Senhor pode vir a se revelar para ele ou para ela, Pai. Eu oro, Pai, pelos teus filhos. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que neste momento têm intenção ruim em seu coração, por todos aqueles que por causa de uma doença emocional perdem os valores, Pai, de humanidade e tiram a vida do próximo, tiram a vida dos seus familiares. Eu oro por aquelas pessoas, Pai, que muitas vezes, por não conseguirem conter a falta tão grande de amor em seu coração, se lançam à morte, se lançam aos vícios, se lançam a situações, Pai, em que sofrem e fazem muitos sofrerem, Pai. Eu oro por libertação. Eu oro, Pai, por conversão. Sabemos, Pai, que o processo de conversão, ele é o processo de todos os dias para mim, para nós. Eu oro, Pai, que o Senhor nos converta cada dia mais à imagem do Filho, à imagem de Jesus Cristo. Oh, Deus, agradecido é o teu nome, Senhor. Nos dá mais, Pai do Senhor. Nos dá de novo, Pai, o apaixonamento do primeiro amor, Pai, diante de Ti. Aonde não importava, Pai, quanto tempo ficamos em pé ou de joelhos, quantas canções foram tocadas, aonde a gente não via, Pai, o tempo passar, aonde não importava muito as palavras que alguém falou e que talvez não foram palavras boas de se ouvir, porque o Senhor tinha nos levado a um relacionamento tão íntimo contigo, Pai. Oh Deus, que haja avivamento em nossos corações, que haja avivamento, Pai, no século 21, que haja conversão, Pai, entre crianças, entre jovens e adolescentes e adultos e idosos, que haja transformação de vida,
Que haja partilha de coração, partilha do pão, cuidado com o próximo, Pai. Ó Senhor, oramos pela nossa nação, meu Pai. Ó Senhor, que os braços do Teu amor possam alcançar, Pai, a nossa nação. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos aprender a nomear, Pai, porque quando damos nome, Pai, ao que sentimos, nos libertamos do Senhor. Que possamos aprender a nomear, Pai, aquilo que sentimos e aquilo que falamos e as posturas que temos, e que sejam palavras de amor, e que sejam palavras de cura, e que sejam palavras de posicionamento, de postura, de firmeza. Em nome de Jesus, Pai, nos dê mais do Senhor, mais que uma nota trocada, mais que um testemunho proferido, mais e mais, Pai. Nos dê mais do Senhor, nos dê mais do Senhor. Que o amor de Deus e a graça maravilhosa do Espírito Santo, que todas as consolações do Senhor estejam em mim e você, sobre todos nós, na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Deus nos abençoe.